Pastor Jorge é uma referência no nosso país. Ele tem um ministério, a gente conheceu o senhor, ele e Fabíola. A gente estava no Fogo para o Brasil, lá em Águas de Lindóia. Aí a gente foi tomar um café da manhã, estava o senhor, estava um pastor da comunidade da Zona Sul, Marco Antônio. Ele tem uma voz meio rouca. E o senhor, a gente era muito menino, eu e Fabíola, e não éramos consagrados ainda, pastor, tinha sido ordenado. Aí um dia eu falei assim, puxa, um dia eu vou levar ele para pregar lá na minha igreja. E hoje está se cumprindo, hoje é um dia muito feliz, é um dia que eu estou cheio de emoções aqui. Pastor, o senhor está em casa aqui. Pai querido, o teu filho, ele veio aqui porque o Senhor deu para ele uma palavra especial para o teu povo hoje, gente que está aqui e tanta gente que nos segue pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. O teu filho agora é uma flecha do Senhor. O teu filho agora é uma voz do Senhor. O teu filho agora tem da autoridade do teu Espírito Santo. Ele agora é boca do Senhor. Ele é o som profético que vem do céu. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor trouxe alguns livros aqui. Ele é autor do Bênção e Maldição. Já vendeu 26 milhões de cópias, Bênção e Maldição. E do Agrogalinha, que vendeu 16 milhões. Gente, o Brasil inteiro traduzido para diversas línguas. O material dele está lá. E eu queria convidar você para não deixar ele levar nada de volta para BH. Pastor, o senhor tem uma igreja que é uma referência. Pode chegar, pode pregar claro. daqui, pode. Do jeito que o senhor quiser. Eu vou pedir para o doutor Marco me ajudar aqui. Pronto, aqui dá para eu ver mais o pessoal. Fica baixinho assim mesmo ou só que levante ainda? Está melhor assim. Tá bom assim? Está ótimo assim. Tá bom. O pastor fez uma cirurgia do joelho, mas está em paz. Estou aqui. Tem médico aqui, tem cardiologista. Tem cardiologista, tem um só que... homem, só tem homem ele faz médico? transplante de fígado. Então não vou Estudou desmaiar, em Boston, lá na Harvard. Tudo homem? Não, tem psicóloga, tem psiquiatra também, tem psiquiatra. Não, então é você. Deus abençoe, pastor. Amém. Boa noite a todos. Que legal poder estar aqui, compartilhando esse momento tão precioso. É como se eu estivesse na igreja de um filho meu. Meus 3 filhos são pastores, são formados secularmente, um advogado, a outra é relações públicas, a outra psicóloga, meu genro, minha nora. Então, o pastor Oswaldo, essa preciosidade, uma bênção na minha vida. E chega num ponto que o pastor Oswaldo, ele não é só dessa igreja, ele é de várias igrejas. Quando ele vai em Belo Horizonte, muitas pessoas correm para lá. E já abriu mão uma vez aqui do final de semana aqui da igreja. Eu fui ali no departamento infantil, fiquei muito feliz de ir ali. E isso é maravilhoso. Glória a Deus por esse povo tão... Parece que seguraram em casa as mulheres feias. Só tem mulher bonita. E os homens saudáveis. Homens cheios de saúde. Diga amém. Graças a Deus. Você pode abrir a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Departamento infantil maravilhoso. Chegando ali na entrada da igreja. Um dos nomes de Jesus é porta. E o introdutor de uma igreja é tão importante quanto o pregador. A maneira que nós somos recebidos. E eu vi tantas pessoas abençoadas aqui, o departamento infantil maravilhoso, os diáconos, todos, o lanche, essa turma é muito legal. Indo lá em Belo Horizonte, nos deu o prazer da sua visita. Estamos ali em Belo Horizonte e vai ser muito bom receber você lá. Eu escrevi... Eu não era escritor, não escrevia nada, mas um americano, George Foster, ele escutou uma pregação minha e falou: você tem que colocar isso num livro, que é muito importante, o poder das palavras.
E eu falei, mas eu não sou escritor, isso há 45 anos atrás, 50 anos atrás. E ele falou, não, você vai colocar. Você vai colocar. Eu falei, não, eu não vou escrever. Ele falou, você vai escrever. Faz um rascunho, e eu fiz o rascunho, e realmente se tornou o livro evangélico mais vendido no Brasil até hoje, que é o livro Bênção e Maldição. Não sei se você já leu, mas vale a pena você ler, porque ele mostra, ele faz parte hoje, no histórico evangélico, existe antes do livro Bênção e Maldição e depois do livro Bênção e Maldição. Isso é muito importante. E o Águia e o Galinha eu escrevi para evangelismo, para levar os familiares a Cristo. Então, se você quiser, tem ali atrás muitos títulos, tem 300 títulos que vendem aí nas livrarias. Não negocie com o diabo. Esse aqui, não vou falar de todos aqui. Idolatria, o primeiro sermão de Jesus, por que ele usou aquele texto, uma análise dos 10 mandamentos. William Douglas, um juiz federal e membro lá da igreja, acabou de falar comigo agora ali, e ele falou, pastor Jorge, esse livro o pessoal tem que ler a aplicação dele. O Águia ou Galinha. Então são muitos títulos que estão ali fora. Algumas pessoas se converteram com meus livros. O Nelson Ned ganhou um livrinho, Bênção e Maldição, e ele me ligou lá de Portugal e perguntou, o senhor é padre ou é pastor e tal? Aí eu falei, se for o Nelson Ned mesmo, era de madrugada. Eu falei, ligue para mim às 9 da manhã. Eu evangelizei o Nelson Ned e ele se converteu. O Cazuza, nos dias de morrer, mandou buscar 5 livros meus. A mãe do Roberto Carlos me ligou e falou, eu preciso entregar minha vida nas mãos de Jesus. Vai lá em Belo Horizonte, leva o livro Águia ou Galinha para o meu filho, para o Roberto Carlos. Ele está numa depressão profunda. Eu levei o livro para ele. Roberto Carlos só andava para o lado direito. Ele só andava para o lado direito, porque uma pessoa disse que o dia que ele andasse para o lado esquerdo, ele iria morrer. Então, esse dia eu fui lá no hotel, foi maravilhoso, foi muito legal. E, então, os livros, como eu tenho livros grossos, mas esses pequenos são de fácil leitura. A carne, precipitação, os melhores assuntos da Bíblia. É esse aqui, ó, precipitação. Então, se você quiser, são 10 livros por R$150. Olha aí. E um livrinho custa R$20. Está ali atrás. Se você não tiver dinheiro, fale com uma mulher do seu lado. Mulher sempre tem dinheiro. Eu trabalhei 32 anos na Caixa Econômica, sou engenheiro, e quando uma agência estava para fechar, estava em declínio, eu já aposentei há mais de 20 anos, era só colocar uma mulher como gerente, que aquela agência subia vertiginosamente, no conceito, na cidade. Então, olha, se você não tiver dinheiro, pode falar com uma mulher. Vale a pena você dar um livrinho para um colega, para os funcionários, dá para montar uma biblioteca, lá no seu trabalho, o porteiro do prédio, semeia e você vai ver depois o resultado, tá? Vai ser muito legal. Esse texto de Lucas, capítulo 24, era um momento muito difícil que os apóstolos estavam vivendo, um momento muito terrível. E porque na sexta-feira o sonho deles tinha acabado, que era Jesus crucificado. Então o texto diz assim, olha, versículo 1 do capítulo 24, fique em pé ou assentado do jeito que você desejar. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Primeiro dia da semana. Então foi o dia muito triste. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos apóstolos estavam de caminho
para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros. Olha que interessante. Iam conversando a respeito de todos os acontecimentos no domingo. O que tinha acontecido na sexta, no sábado, no domingo. Eles iam conversando, esses 12 quilômetros. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha que interessante, aproximou-se deles Jesus. Que o Espírito Santo fale conosco. Mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiram perceber que era Jesus. Era tão grande a tristeza que eles não percebiam. Então eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Que o nosso coração precisa voltar a arder. O nosso coração precisa voltar a arder. Você pode fechar os olhos um minutinho e falar com Jesus. Você está aqui hoje para adorar a Deus. Não pode ter aquela frase assim: ah, meu marido tinha que estar aqui. Ah, essa mensagem é para meu filho. Ah, eu preciso ir embora. Não, essa mensagem é para nós que estamos aqui. É para nós. O inimigo faz nós pensarmos que a mensagem é para quem não está aqui. Ela pode ser também para quem não está aqui. Mas é muito importante que seja para quem está aqui. A igreja que sou pastor, eu sempre falo isso. Aproveite a mensagem. Ame, deseje ardentemente ter um encontro particular com Deus nesta noite. Deseje ardentemente, desligue-se de tudo que está lá fora. Conecte-se, fique ligado. Abrace Jesus nesta noite. Ele trouxe você aqui. Ó Deus, é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Eu deixei Belo Horizonte, deixei minha esposa, deixei os filhos, meus netos, e vim aqui, Senhor, carinhosamente, como teu filho vai em Belo Horizonte, nos abençoa. A Igreja Batista Getsemane é apaixonada pelo pastor Oswaldo. Tivemos o prazer de conhecer sua esposa, hoje conheci seu filho. E essa igreja abençoada, um povo bonito, abençoado, que o Senhor curou esta noite. Que nos desliguemos de futebol, de tudo que está acontecendo lá fora. Olha quem está ligado pelas redes sociais, traga vida para nós, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco aqui, que não seja pelo muito falar, mas pelo agir do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Hoje pode ser um dia muito especial na sua vida, pode ser um dia que Deus, Ele fala com você, e muitas coisas podem mudar. A Bíblia fala assim, num daqueles dias, né, Jesus passava por aquele lugar, num daqueles dias, é porque era o dia que as pessoas estavam no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque Emaús era um lugar onde as pessoas iam para águas termais. Eu já fui 39 vezes em Israel. Em 2 horas, agora, semanas atrás, menos de um mês, sou de família judaica, família israelita, meus avós foram assassinados, e eu sou cidadão israelense. Então eu sou muito bem recebido lá, há um carinho muito grande comigo, o exército manda carro blindado me buscar quando eu vou, então eu já fui lá 39 vezes, vou em março. Em 2 horas, foram vendidas 80 passagens. Ainda agora, enquanto eu estava entrando no avião, tem mais 10 pessoas implorando para que possam ir. Então, Emaús é um caminho, é uma estrada.
E muitas vezes que eu vou em Israel, eu faço o pessoal andar por esse caminho, não todos os 12 quilômetros, mas eu ando com eles. Então, em 2 horas, as pessoas correram e compraram as passagens. Eu pude levar Cláudio Duarte, Silas Malafaia, uma turma que tinha medo de avião, medo de guerra. Se você esperar Israel não ter guerra para você ir lá, você nunca vai. Porque a guerra é desde o ventre, desde o útero materno. Então é muito importante, eu levo meus filhos, e quanto mais novo você levar seu filho, melhor, 8 anos. Eu levo os meus netos, com 8 anos de idade, eles se tornam líderes na escola. Porque eu sou diretor de um colégio batista. Então os meninos, tudo que fala de guerra, meus filhos, garotinhos, as netas, eu já fui lá. Eu fui lá, e 99% dos meninos foram na Disney, mas não foram lá em Israel. Então meus netos se tornam líderes, meus filhos se tornaram líderes. Então dá um presente para o seu filho, para seu neto, para sua filha, uma ida em Israel. E esse caminho é um caminho que eles iam para águas termais, no período de frio. E eles estavam decepcionados com a vida, porque o sonho deles tinha acabado. A vida deles tinha se resumido em uma morte na cruz do Calvário. Não havia mais esperança. Aquele que eles acreditaram estava morto. Aquele que um dia fez com que eles deixassem tudo, que eles saíssem de Cafarnaum, que é a cidade do profeta Naum, onde Jesus passou a adolescência dele, a infância, e até sair, juntando os apóstolos, chamando-os que viviam ali em Decápolis, as 10 cidades, em volta do lago de Genezaré, o mar da Galileia, mar de Tiberíades, são nomes diferentes para o mesmo lugar, e ali 10 cidades em volta, Decápolis, e a vida toda de Jesus foi ali. Então eles estavam vivendo um momento muito difícil, porque eles saíram de lá. Nós fazemos esse trajeto de ônibus, eles fizeram esse trajeto a pé, Jesus e os apóstolos, e a multidão ia atrás, e de vez em quando Jesus saía da rota, de vez em quando ele ia numa cidadezinha, como Samaria, de vez em quando ele ia em Betânia, para estar na casa de Marta e de Lázaro e de Maria, é onde acontecem os milagres. Nesse trajeto é que ele vai. E os assassinos de sonhos estão soltos. Semanas atrás, um rapaz em Belo Horizonte matou a própria mãe, enforcada. E um médico da nossa igreja, eu tenho lá mais ou menos uns 30 delegados na igreja, e tudo fruto do Colégio Batista, que é lá no prédio ao lado lá da igreja. E foi descrito para mim o que acontece com uma pessoa que está sendo morta, esganada, sufocada. E esse rapaz matou a própria mãe, um menino que eu conheci, um menino que ia para a igreja, e a mãe dele, a Soraya, era professora no Colégio Batista. E essa mulher, um dia ela começou a andar com pessoas que não deviam andar, e ela entrou na justiça contra o Colégio Batista, por causa de algumas horas, alguns minutos a mais, e ela perdeu o ambiente na igreja, que o diabo faz de tudo para você não estar na igreja. Ele faz de tudo para você não estar na igreja, porque a igreja é um hospital. A igreja tem a mensagem, o remédio que nós precisamos, que é a palavra de Deus. Cada vez que você entra em um culto, você tem uma grande probabilidade de ser medicado,
Você tem uma grande probabilidade de sair daqui com uma direção para a sua vida, com um antídoto, com algo que vai te dar realmente razão para viver. E essa mulher Soraya foi morta pelo próprio filho, por causa de jogo. Tome cuidado com jogos. Tome cuidado com esse vício maligno. E esse rapaz começou a entrar na conta da mãe, e ela descobriu, começou uma discussão com ele a sufocou. E um delegado descreveu para mim como uma pessoa morre sufocada. Nós jantando, o delegado e um médico falando comigo, que a pessoa usa todas as forças com as unhas, usa todas as forças para chutar quem está lhe sufocando. Os olhos ficam esbugalhados, a língua fica roxa, os olhos começam a marejar, começa a sair lágrima, negócio complicado, a pessoa espuma pela boca, pois um filho matou a própria mãe. Então, os assassinos de sonhos estão aí, não foi só Jesus que morreu, os assassinos de sonhos. Eu era jovem na igreja, eu me converti com 13 anos de idade, hoje eu tenho 73 anos. Eu me converti com 13 anos, fui numa igreja metodista, jogar futebol, e o pastor, o Ataíde, me falou de Jesus. Eu aceitei a Cristo, lá no bairro onde eu morava. Não cuidaram daquela plantinha que estava nascendo. Então, mais tarde eu fui, comecei a frequentar a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus não me batizava. Eu menino, porque jogava futebol, e a bola era a pepita do diabo. Não podia jogar futebol. Quem jogava futebol, a igreja, a Assembleia de Deus excluiu 150 jovens que assistiram a partida de futebol pela televisão. Imagine isso. Imagine isso. Hoje, quantos jovens são atletas? Membros lá na igreja que eu sou pastor. Tem um monte. Seleção brasileira. Muitos atletas. A reunião de atletas é lá na igreja. E na época eu pedi o pastor para ser batizado. Ele falou que não podia, que eu jogava futebol, jogava no América Mineiro, adolescente, jovem. Então aí eu fui para a igreja batista. Na igreja batista você podia jogar futebol. Ainda pode, né? E aí eu jogava futebol e tal, coisa ali. Então cresci ali. Então eu era novinho na igreja, vamos por 16 anos. E eu comecei a admirar o meu pastor. Eu comecei a amar o meu pastor. E era Deus no céu e o meu pastor. E eu admirava o pastor pregando, eu falava, esse homem é muito inteligente. Esse homem é maravilhoso. Eu pus ele no lugar do meu pai, que meu pai tinha saído de casa quando eu tinha 7 anos. Então eu pus o pastor, como eu vi as crianças agora avançando no pastor. Eu vi as crianças avançando no pastor Oswaldo. Se você falar mal, você tem direito de não gostar do pastor. Você tem direito de não gostar da pregação dele. Você tem direito de alguma coisa ter te desagradado na igreja. Você tem direito de não gostar. Você não tem direito de falar isso na vista dos seus filhos. Porque antes de uma criança crer em Deus, ela acredita em você. E o que você falar na vista do seu filho vai refletir no comportamento dele. Esse menino que matou a mãe, preste atenção, a mãe começou a falar mal da igreja. A mãe começou a falar mal do momento de dízimo na igreja. Ela saiu da igreja. O filho parou de ir à igreja. Esse menino me abraçava, me beijava. Pulava comigo e cantava bem com Josué lutar em Jericó todo final de culto. Igual vi os meninos avançando em você ali, pastor Oswaldo. Essa mulher começou a falar mal da igreja. Então, esse menino parou de ir à igreja. E eu fiquei muito triste no dia que eu soube que ele matou a própria mãe. Então, os assassinos são assim. E eu admirei o meu pastor.
Eu amei o meu pastor. Eu amei profundamente porque eu coloquei no lugar do meu pai. E eu, com 15 anos, admirado com o pastor, achava ele bonito, a palavra que ele pregava bonita. E um dia, sentado assim, o regente do coral acabou de reger o coral, e aquela beleza do coral, aquela coisa, o céu desceu. Eu, então, estava sentado, e o pastor pega a palavra e diz assim: olha, o nosso coral é a coisa mais linda do mundo. E esse regente é o melhor regente que nós poderemos ter. Foi Deus quem mandou esse regente. Foi Deus que pôs ele aqui. Que orgulho eu tenho dele. E elogiou e falou tal, da voz dele, ele cantando. Junto com o coral, o rapaz desceu e assentou do meu lado. E eu sempre gostei de assentar na frente como vocês. Eu sentadinho ali e tal, 15 anos, amando a igreja, amando o pastor. E o pastor começa a pregar e fala assim: João 3,16, João 5,24 está escrito isso, em Êxodo 17,21. Eu fiquei aí que eu babava mesmo. Aí eu falei assim: que pastor, que pregador, meu Deus, que coisa bonita, olha como ele sabe Bíblia. Cutuquei o que estava do meu lado, o regente do coro. O regente do coral falou assim: ele está chutando tudo, rapaz. Ele não sabe nada, não. Isso aí é chute. Aí eu estava com a caneta. Aí cada vez que eu falei: mas pode chutar? Pode falar do púlpito, pode mentir do púlpito? Quer dizer que o pastor pode falar? Aí ele falou: ninguém confere nada, não. E eu fiquei assim, aí eu comecei a prestar atenção em tudo que o pastor falava. João 5,24, eu anotava. Eu não sabia ainda procurar direito na Bíblia. João 3,16, eu Êxodo tal, eu anotava. E enquanto ali o pastor pregava, eu fui conferir. Eu virei para o rapaz que estava do meu lado, o regente do coro, que o pastor tinha acabado de elogiar. E eu falei: eu não vou sentar perto de você, não. Eu não vou sentar perto de você. O pastor acertou todos os 7 versículos que ele falou. Então tem assassinos de fé dentro da igreja. Tem assassinos que entram no seu salão de beleza. Tem assassinos que tentam matar Jesus dentro da sua casa. Tem assassinos em todos os lugares. Eu saí de perto dele. Engraçado que os anos passaram, e há mais ou menos um ano atrás, esse rapaz, esse regente, nunca prosperou na vida. Nunca. Aliás, meus colegas que criticavam pastores, eles nunca prosperaram. A turma da juventude. E um dia, tudo de bom que esse pastor tinha, ele passou para mim. Fui fazer o vestibular, fui fazer o concurso na Caixa Econômica, saindo lá da miséria, da pobreza. Quando o pastor sabia que eu andava 12 quilômetros a pé para ir para a faculdade, ele falou: fiquei sabendo que você anda a pé, eu fiquei sabendo que você é dos últimos a sair aqui da igreja, você tem carteira de motorista? Eu falei: não tem não. Ele falou: vai lá tirar uma carteira de motorista, vai lá. Enfiou a mão no bolso e falou: compra 10 aulas, vai lá. Eu tinha 18 anos. E eu fui lá e encontrei com ele no corredor e ele falou: e aí? Passou? Eu falei: não, tomei pau. Primeiro exame. Ele falou: isso é normal. Isso é normal. Toma mais um dinheiro, mais 10 aulas. Dessa vez você passa, hein? Eu fui lá e passei. Glória a Deus. Glória a Deus, passei. Levei a carteira para ele: aqui, pastor, pastor. Ele falou: você é um menino inteligente, você vai conseguir. Aí eu já tinha 18 anos. Ele sabia, eu carregava a Bíblia do pastor. Eu carregava as caixas de som da igreja. Eu passava graxa no guete nessas caixas assim.
Eu limpava o microfone da igreja, porque tinha muito batom. Aquelas borras eu limpava. Nunca ocupei um cargo na juventude. O pastor via aquilo. E o pastor falou assim: vem cá, estou sabendo que você anda a pé. Você é o último a sair da igreja. Vai lá no irmão Sebastião, fala com ele, que é para ele te dar o carro que ele está vendendo. Ele me perguntou se eu queria comprar um Fusca. Vai lá e fala com ele que eu mandei te entregar o Fusquinha dele. Eu quase babei. E eu quase bambeei minhas pernas. Que agora eu tinha carteira e eu tinha um Fusquinha. Agora as meninas iam olhar para mim. Que eu era o jovem mais pobre da igreja. Quando eu falei com ele que eu ia prestar o vestibular, ele falou: você vai ser doutor. Você vai ser doutor. Porque você ama Jesus. E eu me tornei doutor. Passei a dar aula na faculdade, passei num concurso. Tudo que o meu pastor tinha, tudo de bom que ele tinha, eu recebi dobrado. Porque eu saí fora dos matadores de Jesus, dos assassinos de Jesus, dos assassinos. E estes apóstolos estavam desanimados com a vida, por causa dos assassinos, porque na sexta-feira tinham matado o sonho dele. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez você não é nem sombra do que Deus sonhou para você. Talvez você não atingiu nem 10% daquilo que Deus planejou para a sua vida, porque eles mataram a fé que você tinha em Jesus. O que você ouviu transformou no que você é hoje. O que você é hoje, se você tem medo de escuro, tem medo de ir ao cemitério, se você é uma pessoa que não acredita em você, não acredita nos outros, se você tem medo de ladrão em toda esquina, se você é uma pessoa sem autoconfiança, que não tem uma carteira de motorista, não tem um curso superior, tudo que você é hoje é o resultado do que você ouviu. O que você ouviu te transforma no que você é hoje. Estes apóstolos de Jesus viram Pedro andar sobre as águas. Estes apóstolos aqui, no domingo, estavam indo embora, eles viram um homem crescer o braço. Eles viram uma tempestade desaparecer e o mar ficar completamente quieto, o mar da Galileia. Eles foram nos velórios, todos que Jesus foi, e que os defuntos não foram sepultados. Ele foi, estes aqui, esses homens no caminho de Emaús. Eles viram, comeram do pão que foi multiplicado. Eles comeram do peixe que foi multiplicado. Eles viram todos os milagres possíveis. Viram Jesus repreender um demônio, que o Pai disse: eu levei para os apóstolos, e os teus apóstolos não conseguiram libertar meu filho. Eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais cuidar da minha esposa, eu não posso fazer mais nada, porque esse menino entra uma coisa ruim nele, e é uma força maligna que o atira no fogo e na água, e tenta lhe matar, tenta lhe queimar. Eles viram quando Jesus libertou o menino. Mas agora eles estavam voltando para a aldeia deles. Agora eles estavam voltando para a casa deles, sem esperança. O jeito que você volta para a sua casa determina o que você comeu na igreja.
Você não sai de um restaurante em que você foi saciado na sua fome. Você não sai de um restaurante, chega em casa e manda fritar um ovo e fazer comida para você, sendo que você estava num restaurante que você queria ter ido e comeu à vontade. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão para casa com fome porque não aproveitaram aquele momento ali. É o que estava acontecendo com eles. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Jesus se colocou ao lado deles. Eles conversavam pelo caminho. A imagem que eles tinham era do Cristo crucificado. A imagem que estava impregnada. Por que é que o cristão não usa um crucifixo com um Cristo crucificado? Porque Satanás insiste em nos mostrar o Cristo crucificado e não o Cristo ressurreto. Ele insiste para mostrar um Cristo que foi derrotado na cruz, um Cristo que não tem forças para sair, como aquele ladrão que estava do lado disse: você libertou os outros, você tirou os outros, por que você não sai e não desce daí? A multidão gritava: tirou os outros, por que você não sai daí? Tirou os outros. É porque Satanás insiste em nos mostrar. A cruz você pode usar. A cruz tem o significado profundo da reconciliação na horizontal, a humanidade toda, e na vertical, o caminho para o céu, que é Jesus. É isso. Então, esses apóstolos estavam indo embora para casa. Olha o que está aí no versículo de número 15, coloca para mim aqui, porque eu não vou nem ler todos. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. O verso 15, enquanto conversavam, sabe o que eles conversavam? O que não deviam conversar. Então os assassinos de sonhos estão aí. Esse rapaz, regente do coral, ele queria quebrar a honra do pastor. Ele queria acabar com a confiança que eu tinha no pastor. E se eu desse crédito a ele, esse pastor um dia não teria realizado o meu casamento. Esse pastor não teria me dado a semente para eu ir tirar minha carteira de motorista. Ele não teria me ensinado a dar carro de presente. Hoje eu já dei mais de 20 carros de presentes. Eu fui numa igreja, no Espírito Santo, uma igreja batista, pregar no sábado. Nessa época eu saía da igreja no final de semana, de vez em quando. Agora não tem como eu sair mais. A igreja são 60 mil pessoas dentro de Belo Horizonte. Então, eu fui nessa igreja no sábado pregar, e no domingo de manhã o pastor falou assim: olha, pastor Joás, você não precisa vir de manhã. Eu falei: por quê? Mas eu não iria pregar pela manhã? Ele disse: não, é porque vai ter uma assembleia, e eles vão tratar um assunto muito sério, a meu respeito e a respeito da minha esposa. Então você prega à noite. E no sábado eu tinha falado. Aí eu fui à igreja. Falei: não, então não vou pregar, eu fico sentado lá atrás. E aí eu sentei lá, e o assunto era: qual disciplina a igreja daria na esposa do pastor, porque ela dirigiu o fusquinha da igreja. O filho dela teve uma convulsão, ela tinha carteira de motorista. E o filho dela teve uma convulsão, e o marido dela tinha ido visitar uma congregação numa outra cidade, com um irmão. E a igreja tinha dito que somente ele poderia pegar no carro, mas o corpo diaconal. E o menino com convulsão, a esposa não soube o que fazer, pegou o carro que estava lá, porque eles moravam no fundo da igreja. Naquela época o pastor morava no fundo da igreja. Deus usou minha vida para mudar isso. Como funcionário da Caixa Econômica, eu arranjei 300 apartamentos para pastores, porque a maioria dos pastores são pobres, não tem casa própria,
Eu quebrei isso em Belo Horizonte. As igrejas pararam de ter casa no fundo da igreja, ou casa pastoral, e a igreja ajudaram o pastor a comprar uma casa. Eu sou presidente do Conselho de Pastores há 20 anos em Minas Gerais, tenho ido no Brasil todo socorrendo. E naquele dia de manhã, no domingo de manhã, a igreja ia aplicar uma disciplina na esposa do pastor, porque ela levou o filhinho dela, de 8 anos, que estava com convulsão, para o pronto-socorro, e o médico disse que por poucos minutos a criança teria morrido. Então ela foi chamada pelo corpo diaconal na frente da igreja, e eles sacrificaram ela. Ser esposa de pastor não é fácil. Eu sei que essa igreja não é assim, e tudo que eu estou falando, eu nem sei nada de história dessa igreja. Eu sei dos assassinos de Jesus na vida da gente. Eu sei dos assassinos. Semana passada eu estava nos Estados Unidos, falando num congresso de pastores, há poucos dias atrás, falando em muitos lugares. Eu sei os assassinos, no trabalho, na rua. Eu sei como a gente está desanimado às vezes de ouvir tantas coisas. Eu não suportei ver aquela mulher. Eu fui lá, dei um abraço nela. O pastor não tinha carro, era só esse fusquinho. E eu fui lá na segunda-feira, eu ia embora no domingo à tarde, domingo à noite. Eu fui numa agência de carro e falei com o pastor: escolhe um carro aqui. Escolhe um carro aqui, o melhor carro dessa agência. Eu vou pagar para você. Ele não acreditava. Do mesmo jeito que minhas pernas bambearam, um dia que o meu pastor me deu o carro, as pernas do pastor bambearam. Eu falei: os assassinos de sonhos estão mais perto do que nós pensamos. E ele não acreditou naquilo. Eu cuidei dos filhos dele. E os filhos dele hoje são pastores, porque eles poderiam se tornar pessoas revoltadas com a igreja. Então eu digo para você, eu recebi tudo que o meu pastor tinha de bom. Tudo. Por isso que meus 3 filhos são pastores. Amar o pastor é fácil. Amar Jesus é fácil. Amar Deus, qualquer espírita, qualquer macumbeiro ama Deus. Amar a pessoa que prega, que cuida, é a maior moleza do mundo. Amar a família do pastor é que não é fácil. Pregar Jesus na cruz. Por quê? Porque não vão pregar Deus. Pregar Jesus, sim. Então esses apóstolos estavam voltando desanimados, tristecidos. Eu tenho 600 filhos de pastores na Igreja Batista de Getsemane. 600 filhos de pastores. A maioria deles estavam feridos e machucados. Eu tenho um congresso agora, em setembro, só para filhos de pastores. O Nicolas, Theo Hayashi, Davi Lago, que é minha ovelha. Só jovens, minha filha Daniela, minha filha, outra Isabela, meu genro. Só filho de pastor toca bateria, só filho de pastor, olha o negócio. Todos têm nível superior. Todos são doutores. Eles são acima da média. Filho de diácono é acima da média. Se você trabalha para Jesus, você é um porteiro. Se você trabalhar para Jesus, Jesus abençoa seus filhos. E tudo que você não teve, os seus filhos terão, seu genro vai ter, sua nora vai ter. Todos, 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 todos. A geração do justo será poderosa na terra. Bens e riqueza farão parte da sua vida. Eles terão para emprestar, mas não vão ficar pedindo emprestado. Por isso que Deus me colocou como um grande engenheiro dentro da Caixa Econômica. Porque eu fugi dos matadores de sonhos. Eles estavam desanimados, olha o que diz o versículo, olha. Eles estavam tristes, indo, conversando pelo caminho, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, porém os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer.
minha amada, né? Daqui a pouquinho eu vou orar. Alguma coisa pode estar impedindo os seus olhos de verem Jesus. Ele está dentro da sua casa, Ele está pertinho de você, Ele está lá na sua empresa. Esse Jesus me tirou de uma favela e fez de mim um vendedor. Você imagina o que Ele fez comigo? Imagina o que Ele fez, eu ser um cidadão brasileiro que tem um livro. Só se eu ganhei R$1 com cada livro, bênção e maldição, então eu tenho que ter 26 milhões de patrimônio. Tudo que eu não tive na minha infância, Jesus me deu. E são 300 livros que vão para o mundo todo. Se você pega um livrinho desse e dá de presente para alguém, Deus não vai ficar te devendo nada. Nada. Um copo com água que você der para o vizinho, uma campainha que você tocar lá e falar: olha, eu vim te dar uma Bíblia de presente. Mais tarde, um dia, alguém vai dar uma Bíblia de presente para o seu filho, para a sua filha. Uma pessoa que você trouxer na igreja com esse carro. Olha, eu saí de uma igreja de 50 membros, porque no meu primeiros 10 meses de pastor, esse pastor meu me chamou e falou: senhor Jorge, eu estou vendo que você está fazendo faculdade, eu estou vendo que você está estudando, está crescendo, você tem 20 anos, eu tenho uma congregação que está fechando, você vai para lá e lá tem 4 pessoas, é um templo muito bonitinho. Se em 30 dias não acontecer nada, agora você tem um fusquinha que eu te dei, você tem a carteira, vai lá, e se dentro de 30 dias não acontecer nada, não tiver uma conversão, eu vou dar esse templo para a Assembleia de Deus. Pastor Osório, eu fui para lá, evangelizei no sábado, está no meu livro Águia ou Galinha. Primeiro dia, teve 4 conversões. Evangelizei de tarde lá e tal, aquela coisa, levei 4. Está lá no livro, depois você vê a história, é legal. Manifestou um demônio. O demônio quase me enforca lá na igreja. Porque antes eu era o pastor que libertava as pessoas. Nesse quando eu descobri que era eu que era o pastor da igreja. Eu nunca tinha orado para ninguém, demônio sair de ninguém. Então é muito legal isso. Então eu digo a você, a igreja com 3 anos tinha 400 pessoas. Comecei porque eu via o meu pastor pregar, eu via ele dar a Bíblia de presente. Eu saí de um salário mínimo para 10 salários mínimos no banco. Quando eu passei no concurso, eu peguei aquele pacote de dinheiro, eu falei: não tem condições não, isso é muito dinheiro para mim. Minha mãe me beijou na boca. Eu falei: mãe, pode parar de lavar a roupa na casa dos outros agora, hoje, um pacote de dinheiro. No 4º mês, que eu dei o dinheiro para minha mãe. Porque eu tinha feito um propósito: se eu passasse no concurso na Caixa, eu ia dar os 3 primeiros salários para Deus. Eu fiz voto a Deus, porque eu ouvi o pastor pregar sobre voto. Ele falou: você tem que sacrificar. Não é só Abraão que sacrifica, não somente eu quem sacrifico, não é somente Daniel que faz o desafio de não se acovardar, de não orar 3 vezes ao dia. Não é somente Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você tem que aprender a sacrificar. O meu pastor falava. Você tem que mexer no bolso. Você não tem que tirar, porque dá R$10, R$100, qualquer pessoa pobre dá. Eu quero ver um rico enfiar a mão no bolso. Semana agora o Mateus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, pôs R$400 mil de dízimo. Jesus falou assim: os ricos, ele é camisa 10 do Cruzeiro, criado na igreja, menino. Todos os meses. A igreja, pastor, não está construindo igreja para vocês, não, está construindo para a sua geração. Acabei de falar com o Magno Malta agora, ele ligou para mim ali. O ministro ligou para mim. E nós conversamos agora, pedi oração. O ministro
André Mendonça, pastor, está lá sozinho. Pastor Jorge, ora, está aqui a mensagem dele aqui agora. Aqui. Ore por mim. Falei, não deixa ninguém mandar em você não. Encare isso aí, dá uns murros na mesa aí também. E ele falou, é comigo mesmo. E ele está bravo. Então eu digo para você, você foi escolhido para ser um instrumento poderoso de Deus. Você foi escolhido para chegar lá no túmulo e você saber que Jesus ressuscitou. Encerrando aqui, olha, então os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, o que é que preocupa vocês? Olha a pergunta de Jesus. O que está preocupando vocês? Jesus fez duas perguntas para eles. O que é que preocupa vocês? Fala com quem está do teu lado aí. O que te preocupa nesta noite? O que te preocupa? Olha a palavra de Jesus. Você está preocupado com o quê? Você está achando que ele está crucificado? Você está achando que o diabo venceu? Você está achando que o inimigo já te derrotou? Você está voltando para a aldeia? Está voltando para casa agora mesmo derrotado? Você está voltando agora destruído? Eu ensinei isso para as ovelhas, já que é futebol. O Fábio é minha ovelha há 15 anos, na Igreja Batista de Getsemane. O Fábio que está lá no Fluminense, vai jogar futebol até o dia que quiser, porque é servo de Deus, porque fala de Jesus e ganha vidas para Jesus. Porque é bonito falar de Daniel, é bonito falar de Moisés, mas e você lá no seu trabalho? E no prédio? E para a sua família? Eu tenho 50 sobrinhos, já sepultei 9 irmãos meus, éramos 11. Eu não sou o mais velho, eu sou o número 8. Eu ganhei meu pai para Jesus, que era espírita, minha mãe, que era espírita. Meus irmãos todos se converteram, os 50 sobrinhos. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa, com 13 anos de idade. Você que é o primeiro a se converter, você que é um crente que ama Jesus, Jesus te escolheu para você ganhar pessoas para Ele. Ele colocou você na faculdade para você ganhar pessoas para Ele. Ele te deu condições, não é para você chegar dentro do espelho e falar, eu sou o cara, não. É para você ser sal e ser luz. É para você, Ele te deu dinheiro, te deu um bom emprego. É para você chegar e dizer assim, olha, todos os bebedouros que estiveram aqui, o pastor não pediu para falar isso não, que daqui a pouco eu vou embora, eu vou sumir daqui. Ele te deu condições para você dar, não 10 reais. Porque 10 reais qualquer pobre dá. 100 reais, o negócio é pôr algo substancial, por isso que Ele te deu. Porque eu vi na Caixa Econômica, eu trabalhando lá no departamento de engenharia, a quantidade de pessoas que morreram. Ninguém vai levar nada dessa terra. Então Deus nos dá para a gente poder semear. Então os apóstolos estavam aqui e Jesus se colocou. O que te preocupa? E de que vocês estão tratando enquanto caminhais? Está escrito, pode olhar. O que vocês estão conversando? Aí os apóstolos dizem assim, nós estamos indo para a nossa casa, porque parece que você está em outro mundo, moço. Você não está sabendo o que aconteceu? Os sacerdotes mataram Jesus. Nós deixamos tudo por causa de Jesus. Tem 3 anos que nós estamos andando atrás de Jesus. Tem 3 anos que as coisas complicaram. Eu larguei lá minha casa, larguei meu barco, larguei o emprego na coletoria. Eu estava lá e aí Jesus passou falando que era o Salvador do mundo. Eu larguei tudo e vim. Está lá morto, está lá na cruz. Está lá pregado o nosso sonho. Mataram ele. Você tem qual mundo? Sabe o que Jesus, irmãos, fala? Vocês não sabem que Cristo, o Cristo deveria padecer? Vocês não leram que o Cristo teria que ser crucificado e ao 3º dia Ele iria ressuscitar? Vocês não leram a Escritura? Sabe o que Jesus está falando comigo e com você? Você escuta os sermões e não pratica? Você não crê naquilo que você acaba de ouvir?
Aí eles chegam na porta da casa, lá para onde eles iam. Quando eles chegam, era tarde da noite, eu faço esse caminho à noite com eles. Quando eles chegam, eles falam assim, interessante, você quer entrar com a gente? Jesus falou, eu entro. Eles constrangeram Jesus e falaram assim, entra. Quando eles entraram na casa dos dois apóstolos, ele falou assim, vamos comer? Vamos. Aí Jesus pegou o pão. Jesus assumiu o controle. Pegou o pão junto da mesa e deu graças. Graças eu te dou pelo pão. Graças eu te dou por esse pão. Pegou lá o cálice. Eu quero agradecer pelo sangue, pelo vinho. Quero agradecer. E deu para eles. E a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E Jesus desapareceu. E Jesus sumiu da frente deles. Sumiu. Aí um falou assim, puxa vida, é Jesus. Ele não está mais na cruz. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. É verdade o que ele falava. É verdade o que ele falava. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E sabe o que aconteceu? Eles não ficaram na casa deles. Eles voltaram depressa para Jerusalém. Não ficaram em casa, você acaba de ler em casa. Voltaram e lá estavam os outros. Que estavam dizendo, ele está vivo. Que nessa noite, você mude o seu conceito, que nessa noite seu coração volte a arder, porque eles disseram assim, você se lembra que quando ele falava conosco pelo caminho, o nosso coração ardia? Abre suas mãos assim no seu colo. Meu Deus, faz o nosso coração arder. Faz o nosso coração arder. Deus só vai multiplicar o que você colocar nas mãos dele. Quanto mais você semear na casa dele, mais você vai colher os frutos. Meu filho hoje é pastor lá nos Estados Unidos, em Dallas, na primeira igreja batista. Ele falou, pai, eu tenho um sonho de ir para lá. Foi estudar, vendeu tudo que eu tinha dado para ele, um apartamento, um sítio, uma Pajero full, ele vendeu tudo. E falou, pai, eu vou largar tudo aqui, eu vou com a minha esposa lá, tem 2 netos lá, porque eu tenho um sonho. Ele ficou lá, estudou em Harvard, gastou todo o dinheiro, investiu todo o dinheiro. O pastor olhou para ele, da primeira igreja batista de Dallas, e falou assim, você tem alguma coisa diferente. Você deve ter alguém orando por você. Vem almoçar comigo. E falou com o meu filho, eu estou precisando de uma pessoa igual a você. Eu me lembrei de você ministrando louvor aqui, que meu filho parece com você. Careca, bonito, com barba. A maioria dos carecas tem um cavanhaque com uma barba para mostrar que o nosso problema não é cabelo. E aí, meu filho vai ser pastor, convidado para ser pastor na primeira igreja batista. Eu não fui lá falar com o pastor. Eu não fui lá falar. A minha nora é formada em farmácia aqui. A igreja falou assim, você vai trabalhar, os médicos da igreja. Minha outra filha, Isabela. Meu genro, um príncipe. Meus netos, todos abençoados, porque minha vida é abençoar os filhos dos outros. Deus não vai te dever nada, nada. Deus não vai dever a você nada, nada. Na garagem da minha casa, eu não preciso do tanto de coisas que eu tenho. Eu não preciso, por isso que tudo que sobejar na sua vida, tudo que transbordar é para você dar para alguém. Eu estou vivo porque faltava um irmão meu se converter. Os 9 que eu sepultei eram crentes. Os 9.
Todos que morreram fumavam e morreram antes de 60 anos. Eu nunca pus um cigarro na boca, nunca pus um pé num motel, nunca bebi uma cerveja. Tem crente bebendo, tem crente indo para motel, tem crente que não paga as contas, tem crente que não contribui na igreja. Deus quer que você não dê as costas para a cruz, porque os discípulos deram as costas para a cruz. Porque na mente deles, Cristo estava crucificado. Quando eles entenderam o que Jesus queria para eles, eles caminharam rumo à cruz e voltaram para Jerusalém. É a minha contribuição para vocês. O pastor nem sabe o que eu ia pregar. Tudo que você der, Deus vai multiplicar. Se você der um sorriso para alguém, se você der uma Bíblia para os seus funcionários, se você der, eu tenho 300 funcionários no colégio, tudo. Meus netos são tratados como príncipe, minha esposa tratada como príncipe, meus filhos, tudo. Sabe por quê? Porque eu tratei o meu pastor como um príncipe. O louvor pode vir daqui, com as suas mãos abertas no colo.